Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor esteja com todos. O último vídeo que gravamos, o título foi Vós sois a luz do mundo. Eu espero que aqueles que tenham assistido tenham gostado, porque realmente, o povo de Deus deve ser a luz a iluminar nas trevas do mundo, na atualidade, como diz o profeta Isaías. Hoje nós vamos para um assunto diferente, completamente diferente. A história de um homem que tomou uma decisão que foi, vamos dizer, uma decisão que foi um desastre para ele e a família. Se você está pensando em Ló, sobrinho de Abraão, parabéns, é ele mesmo. Amigos, a gente lê no capítulo 13 do livro de Gênesis, quando tio e sobrinho tiveram que separar, porque os bens deles eram muitos, E os servos de Ló com os servos de Abraão não estavam mais dando certo. Abraão conversou com Ló, sobrinho dele. Olha, não dá mais para a gente ficar junto, porque aí está dando problema, nossos servos não estão se entendendo mais, e você faz uma escolha, Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia fala que Ló, ele olhou e viu as campinas, aquele verde tão atraente. E ele fez a escolha para ir para as campinas, o lugar abaixo, e aí ele fez a escolha, mas como ele ainda convivia com Abraão, ele tinha em mente como Abraão, que as cidades das campinas eram perigosas para uma pessoa temente a Deus e morar. Mas ele tomou a iniciativa, ele tomou a decisão. E se você ler direitinho aí o capítulo 3 do livro de Gênesis, Ló, ele não foi morar logo dentro da cidade de Sodoma. Ele armou as suas tendas a certa distância da cidade. Mas o tempo foi passando, e cada vez que o tempo foi passando, ele foi aproximando mais da impiecidade de Sodoma. Lá, disse que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Está no capítulo 13 e o verso 13. Então, aquele muro de separação, aquela cerca, aquela coisa foi ruindo. E finalmente Ló foi com a sua família para dentro daquela ímpia cidade. Eu leio aqui no livro Patriarcas e Profetas, aqui na página 165, Patriarcas e Profetas, diz assim:
Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente propunha-se ele conservar-se livre da iniquidade. Olha, e ordenar na sua casa depois dele, mas de maneira bem patente fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. E a relação de seus filhos para com o habitante de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com o dele. Amigos, a pessoa vai para um determinado lugar. Ele, quando entra lá, igual Ló entrou em Sodoma, ele não tinha plano de copiar, de viver os costumes daquela intensidade. Mas a pessoa, aquilo que ele vai vendo, aquilo que ele vai ouvindo, nas primeiras vezes causa um impacto. Aqui foi dizer, puxa vida, mas eu jamais vou fazer isso, ou pensar assim, proceder assim. Mas com o tempo a pessoa vai acostumando e finalmente ele vira fruto do meio. E assim aconteceu com Ló. E eu tenho aqui, no mesmo livro aqui, uma citação na página 166, que diz assim: quando voluntariamente nos colocamos em uma atmosfera de mundanismo e incredulidade, olha, irmãos, desagradamos a Deus e de nossos lares repelimos os santos anjos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Repetindo aqui, quando voluntariamente nos colocamos em uma atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus e de nossos lares repelimos os santos anjos. Ó, irmãos, que responsabilidade. Por quê? Ló não era inocente, ele sabia que aquela cidade, conforme disse aqui, os moradores eram grandes pecadores contra o Senhor, mas ele foi morar lá dentro. Quando nos encontramos sem a presença dos santos anjos de Deus em nossos lares, os anjos maus entram nos lares das pessoas e, como diz, fazem a festa. É isso que o espírito de profecia está dizendo aqui. Agora imagine bem. Quantas e quantas e quantas pessoas de nossos irmãos têm tomado a mesma decisão que Ló tomou? E às vezes, muito tarde, descobre que fez uma decisão errada. Muitas vezes já agora é tarde demais. Eu leio aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 355. Vamos ver se é isso mesmo. Página 355. Que diz assim: pense bem, irmãos. É propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as grandes cidades. Quem é que atrai
o povo de Deus para as grandes cidades. Aqui está dizendo que é Satanás. E aqui, para alcançar o seu objetivo, então, quer desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Ele sabe que é muito mais difícil desviar um crente fiel quando ele está morando em lugares aonde que o lar dele não é influenciado por tanta coisa ruim que há nas grandes cidades. Ele sabe que é difícil, então ele procura atrair as pessoas para as grandes cidades. E diz assim, ainda que esse livro aqui: não mais sejam os filhos expostos, nossos filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. Tem-nos o Senhor enviado advertência e conselho, para que saiamos das cidades. E aqui fala, não façamos investimentos nas cidades. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos? Olha aqui, irmãos. Não é falta de aviso. As pessoas, quando ele recebe ou são atraídos por vantagens que ele acha que vai ter nas grandes cidades, vantagens que é uma miragem, aquilo é um engodo de Satanás para desviar, desestruturar a família cristã. Olha, as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades antes do dilúvio. Quem será advertido? Outra vez dizemos, sai das cidades. Não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas. Buscai esse retiro onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. E diz mais ela, não considereis uma privação seres convidados a abandonar a cidade e mudá-los para as zonas rurais. Olha, irmãos, as zonas rurais, para as pessoas que não têm visão espiritual,